tudo bem? O universo conspira ao nosso favor sempre. Então hoje, vejam só, pela primeira vez, eu acredito, nós estamos começando o programa com 5 minutos de atraso. E coincidentemente, entre aspas, hoje nós vamos abordar, como nosso primeiro programa de mais um ano do Vida Inteligente no Ar, nós vamos abordar a questão do tempo. Quer dizer, já falamos do tempo, o tempo conspirou aqui, começamos atrasados, nós vamos abordar o tempo, o que é o tempo, nós vamos falar sobre calendários, ou seja, dentro do nosso trabalho que nós vemos desenvolvendo desde setembro de 1900, desde setembro de 2005, quando nós trouxemos pela primeira vez o nosso convidado, Jorge Antônio Ouro, que está aqui mais uma vez e vai estar sempre conosco. É sempre um prazer receber você, Jorge. Minha satisfação, obrigado. E naquela ocasião, quando nós trouxemos o Jorge, houve uma grande comemoração e essa comemoração vem sendo celebrada até hoje. Então, Jorge, é interessante isso, né? Eu não faço a mínima ideia. Deixa eu chamar a atenção do telespectador, porque nós não temos roteiro, nunca teve script o Vida Inteligente. Não tem aquele ponto para ficar lendo ali. Não tem ponto para a gente ler. A gente não traz anotação, não combina nada. Nós não combinamos nada, então o nosso convidado, quando a gente traz o convidado, é um bate-papo, ele não sabe o que nós vamos perguntar. É uma conversa a três, você, eu e o telespectador. Não tem nada combinado, exatamente. Você pode participar no tema de hoje, 3222-1137, formule a sua pergunta. A outra boa notícia que o tempo nos dá, que nosso programa, a partir de hoje, volta a ser de 1 hora. Então, nós vamos agora... Uma grande notícia. Até... Nossa, se não é uma grande notícia, né? É uma grande notícia. Então, Jorge, eu não sei que dia, claro, que a convenção do mundo, e nós vamos falar hoje, eu não faço ideia de que dia que é hoje. Porque pelo calendário gregoriano, que nós vamos falar a respeito dos calendários, hoje eu estou no dia 3 de janeiro de 2007. Mas para mim, eu sei particularmente, só não posso provar, que é uma data mentirosa. Nós não estamos em 3 de janeiro de 2007. Primeiro, então, passando o rojão para sua mão, como eu sempre faço, o que é o tempo? Tá. Primeiro assim, o que a gente tem conversado aqui, desde quando, né, a gente veio a primeira vez conversar contigo, em 28 de setembro de 2005, às 20 horas. Isso. Então, a gente tem abordado assuntos com uma dinâmica um pouco diferente, né? Uma abordagem um pouco diferenciada. E para entender isso que a gente tem conversado, e para que surta efeito isso que a gente tem tentado fazer, você que nos assiste, eu, você, grego, nós temos que ter uma noção, primeiro, muito clara, que mesmo o Sol físico nascendo no Oriente, o Sol espiritual já nasce no Ocidente. Essa é a base. E ou a gente entende a transformação que aconteceu e que está acontecendo no mundo, ou nós vamos ficar deslocados. Tão deslocados quanto essa sensação que se tem no comum, de falar assim, puxa, mas hoje já é dia 15 e ontem parecia dia 1º. Isso. Pô, mas agora já é 5 da tarde e agora há pouco parecia já estamos em dezembro e ontem parecia janeiro. Então, essa percepção, né, da falta de acompanhar as coisas, assim, da falta de tempo para acompanhar as coisas, do não entender como o tempo está passando tão rápido, né, decorre disso. É que toda a questão que antes geria o mundo, que vinha do Oriente, agora ela vem, ela se expande, ela é parida a partir do Ocidente, a partir do Brasil. Então, nós estamos hoje vivendo o Et Occidente Lux. Né? Opa, repete. Et Occidente Lux, a luz vem do Ocidente. A luz vem do Ocidente. Antes era o Ex Oriente Lux. Mas o que isso tem a ver com o tempo? Tem a ver com o tempo porque, assim, a coisa humana, a história humana, a gênese humana, a questão do planeta, ela foi preparada por uma série de acontecimentos, dos quais a mudança da percepção do tempo é um. Então, tudo que foi preparado para acontecer, tendo o Ocidente, tendo o Brasil por foco irradiador, ele provoca uma série de mudanças, né, no próprio gênero humano, e uma dessas mudanças, né, é perceptível exatamente nessa questão do tempo, que é o que está acontecendo agora. E o tempo em si, o que ele é? Bom, primeiro a palavra tempo, ela tem a raiz sânscrita que é tan. Tan. Tan, T-A-M. T-A-M. Isso. A companhia aérea, o logotipo da companhia aérea. Então, tan. Exatamente. Só que daí o tan em sânscrito significa corte. Corte. Corte.
Então, o tempo, da maneira como nós entendemos, da maneira como nós percebemos nas 3 dimensões, né, que é a nossa existência hoje, ele é um corte na eternidade. Tempo é um corte na eternidade. Tempo, exatamente, porque existiu sempre uma coisa antes, uma coisa depois, uma durante, uma fração desse durante é que a gente congela e considera como hoje realidade humana e se mede então o tempo a partir disso. Porque se você pensar bem, o que é o passado? O passado hoje, ele é o conjunto de ações realizadas pela gênese humana, pela coisa humana, pela humanidade. Porque onde é que está o passado da Grécia? Onde é que está o passado de Roma, da Babilônia, da Atlântida, da Lemúria, da Bório, Hiperbóreo? Onde está isso? Ele não existe mais fisicamente, mas ele existe com o passado, que o resultado da vida desses seres, ou de todos os seres humanos que existiram, e esse resultado não resolvido, ele é o passado humano. Mas onde está o passado humano? O passado humano, ele está presente exatamente nessa vertente. É como se fosse assim, uma fresta dentro da eternidade. Essa fresta é o tempo. Toda a questão humana não resolvida, todas as vidas não resolvidas, todas as ansiedades, amores, tudo que a humanidade pariu mentalmente, emocionalmente, astralmente, virtualmente não conseguiu resolver, tudo isso que é o passado humano se projeta nessa fenda que existe, nesse tempo que a gente está vivendo agora para se resolver, buscando a harmonia. Em buscando a harmonia, em atingindo a harmonia, em resolvendo a questão humana presente e do passado humano que está nos seres humanos agora, toda a questão da abordagem de tempo ela se altera. Porque o que nos retém preso à percepção do tempo hoje é o passado humano não resolvido. E aí vem a questão, por que a humanidade ela é tão diferente que não tem 2 seres iguais? É porque cada um dos seres humanos vivos hoje representa toda uma fatia de um passado que tem que se resolver para que o passado, o presente e o futuro se mesclem em uma única coisa, que é o sempre. E o que viria a ser um termo que todo mundo usa hoje, chamado atemporalidade? O que seria a atemporalidade? A atemporalidade, ela obrigatoriamente, ela vai estar ligada a um outro conceito chamado instantaneidade. Instantaneidade. Tá. A atemporalidade significa o seguinte, eu consegui realizar fora da linha espaço-tempo. E elas estão mescladas, espaço-tempo são as premissas da existência humana agora. A atemporalidade é eu criar, eu entender, eu agir, eu interagir com o meio sem estar limitado na questão das 3 limitantes da matéria. Isso é possível? Totalmente, é isso que a gente tem feito hoje. Tanto é que assim, quando você pensa alguma coisa abstrata, quando você imagina alguma coisa que não existe, por exemplo, eu te imagino perfeito, rico, saudável, longevo, consciente. No momento em que eu imagino isso, eu estou criando uma coisa atemporal, porque o imaginar ou viver do ponto de vista de mente, de ser humano, o resultado químico, físico, biológico é exatamente o mesmo. Então, se eu te imagino dessa maneira, se eu imagino a humanidade dessa maneira, eu crio uma coisa atemporal. Entende? Que ela transcende toda a temporalidade. Entendi. E se eu uso a vontade, junto com a sabedoria, cérebro e coração, para criar uma coisa atemporal baseada na instantaneidade, eu densifico de tal maneira essa coisa, essa realidade que eu criei, que ela passa a ser parida dentro do conceito da instantaneidade. Uma coisa atemporal, parida na instantaneidade, automaticamente ela se torna visível. Em se tornando visível, ela entra no conceito que a gente chama de real. Então, o que é a realidade para a gente hoje, para o humano, para a humanidade? É aquilo que é visto. O que é visto? Aquilo onde a luz incide, reflete, traduz e eu conheço. Então, se eu crio uma coisa atemporal e dentro da instantaneidade, eu transformo uma realidade não existente, diferente, nova, invisível e imperceptível pela humanidade como um todo. Eu acho que isso aí é o que nós falamos num dos últimos programas do ano, né? Onde você falou que o ser humano tem todo o poder de criar, né? De fazer o seu amanhã, de fazer o seu progresso, de fazer a sua felicidade, de fazer isso tudo. Tem uma coisa muito interessante para a gente entender essa questão tempo, Grego, que é assim, então, quando você vê uma publicidade de um carro, então assim, lançaram o carro modelo XYZ que tem 800 HPs,
mas é limitada eletronicamente a velocidade em 250 por hora. Limitada eletronicamente significa o seguinte, tem um conjunto de valores, um conjunto de processos que limita aquele veículo a não passar determinada velocidade. Sim. Limitante eletrônica. Uma série de limitantes é colocada para a humanidade que impedem a humanidade de se comportar com o potencial que ela tem. Então, qualquer um de nós pode fazer coisas inimagináveis. Eu tenho certeza disso. Pode parir, né, universos e ideias da mesma forma como pare filhos. Só que o que acontece? Nós somos condicionados através do tempo, da necessidade, do trabalho, né, de um ciclo de renascimentos e mortes. Nós somos condicionados e ensinados, né, a depender de alguém, de um terceiro, de uma divindade externa, e em dependendo, é como se incutisse em cada um de nós uma limitante eletrônica, fazendo essa analogia, que diz, não, você tem N mil HPs e poderia viajar a 800 por hora, mas eu estou dizendo que você só pode ir a 250. Então nos dizem, não, você vai viver 70, 80 anos e vai morrer e a divindade está fora de você mesmo, e você depende de alguém para que isso aconteça, e isso aqui. Então, desde pequeno, a gênese, né, nossa gênese familiar, a gênese de país, a gênese humana, ela incute uma série de limitantes como o mito da caverna de Platão, a gente analisa só as sombras, né? Então ela incute uma série de limitantes que não nos permite entender sequer noções básicas, como essa questão que a gente está conversando hoje, que é a questão do tempo. Como é que dá para hoje, o que você orientaria para o nosso telespectador, para os nossos amigos aí de casa, como administrar o tempo hoje? Que ideia boa seria de a gente administrar? Porque nós temos percebido isso há muitos anos, pelo menos há 10 anos. Eu fiz até um artigo que eu publiquei no meu extinto jornal Correio Extraterrestre. O tempo já não é mais o mesmo. Ou seja, coisas que a gente fazia normalmente há 10, 12 anos atrás, nós tentamos repetir as mesmas coisas hoje e não conseguimos, porque parece que o tempo não dá para a gente hoje. Então houve uma mudança de tempo. Algumas pessoas aludiram essa mudança de tempo a alguma coisa, algum fenômeno lá que nós até abordamos no Vida Inteligente, me foge agora, não vem ao caso, daqui a pouco vem. Uma alteração que se dá aí dos átomos, ou não sei. Aquele negócio assim que fala, vai passar no cinturão disso, na faixa privatória assim, daquilo. Sempre tem um fator externo que nos altera, a gente nunca soube. Mas que é uma realidade, que é uma realidade o tempo já não é mais o mesmo. Isso nós estamos discutindo hoje. Como administrar esta sensação que nós temos hoje, Jorge, de que nós não conseguimos mais realizar aquilo, o dia parece, que nem você acabou de citar no começo do programa, o dia parece estar voando. Ou tem dias o contrário, né? Que parece que o relógio parou. Eu não quero tomar muito a sua palavra. O ano passado, no final do ano passado, eu confidenciava com amigos da mesa, eu fiquei durante 2 ou 3 semanas com a sensação do dia seguinte. Eu sempre estava com a sensação de um dia depois. Hoje é uma quarta-feira, para mim era quinta. E não conseguia tirar da minha cabeça. Isso aí é doidice minha? Não é. É alguma referência? Ou o que está acontecendo? Ou como a gente pode administrar isso? Porque a gente sempre acha que é problema nosso, né? Que a gente está com algum problema, alguma coisa. O ser humano é assim. Não é problema. É que a humanidade ela foi ensinada a sofrer, né? Então, se você vê, como por exemplo, a questão dessa mudança de percepção do tempo humano, é uma coisa altamente positiva, né? Mas a gente encara como uma coisa negativa. Ela é altamente positiva, sabe por quê? Porque assim, é que antes, então você vê um filme de época, um filme do início do século passado, 1900, 1910, então você vê, assim, aquilo que chama de bela época, né? Aquela pasmaceira, aquela coisa assim, onde tudo flui mais devagar, onde tem a questão da previsibilidade, eu sei que o meu futuro, na melhor das hipóteses, é igual ao meu presente, eu adoro a rotina, então você fica naquela coisa, assim, esperando a vida passar, desejando a morte que venha rápido como um prêmio para uma vida completamente idiota, esse tipo de coisa assim. Só que a questão humana, por mérito humano, né, e assim, a vida controlada, aquela coisa assim, ela era um atributo exatamente da ação, da emoção e da mente concreta. Só. Então, a humanidade sendo gerida somente por aquilo que ela compreendia, por aquilo que ela aprendia, por aquilo que ela sentia, desejava ou temia, né? Então, era uma humanidade gerida por
dores, amores e sabedoria, ou conhecimento, nem sabedoria, né? Então, Sim. tudo é previsível, tudo é denso, tudo é palpável, tudo é medido, contado, né? Na medida em que, pelo mérito da própria humanidade, pelo trabalho que vem sendo feito por todas as ordens para que se instale o novo na humanidade, né? Desde o início dos tempos. Então, hoje, já se mistura uma realidade que é a da mente concreta, que é o conhecimento, que é a realidade da emoção, que é o astral, que se fala coisa assim, mas isso se mistura com uma nova realidade, que é a realidade do abstrato. Em o abstrato se mesclando e atribuindo novos valores para a mente concreta. Onde entra esse abstrato? Acho que seria interessante a gente Não, o colocar aqui. abstrato é o que se conceituaria como a intuição, Tá. o conhecimento divino, né? Tá. Assim, o segredo, tudo que foi mantido em segredo para entregar para a humanidade em determinado tempo, está sendo entregue hoje, Entendi, agora. está entendido. Tá. Esse que seria o abstrato, Isso então. é o abstrato. Tá. Porque assim, o que estava oculto, o que estava hermético. Exatamente. O Tá. que se conversa aqui, a gente tem procurado fazer isso muito claramente, assim, é desmistificar, desmitificar e pegar qualquer conhecimento antes dito oculto, esotérico, secreto ou sagrado ou o que seja, e transformar ele em uma coisa completamente inteligível, assimilável, prazerosa de ser ouvida, mas principalmente útil, prática. Se qualquer conhecimento dado por nós ou por qualquer outro que seja não for um conhecimento prático ou depender de um terceiro para que isso aconteça, pode esquecer porque estão te ludibriando, né? Tá. Então hoje esse abstrato significa o seguinte: todo o conhecimento mantido, tudo que foi produzido em termos de humanidade, né, se mescla. Então toda a intuição, toda a questão cósmica se mistura com o conhecimento humano, com o acadêmico, de modo que o conhecimento ele passe a ser um conhecimento intuitivo. Então, o Buda do ciclo, ele disse assim: trago um novo estado de consciência para a humanidade. Não mais admito que se diga tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. E a ideia é o Espírito de Deus no homem. Deus não antropomorfizando e não ligado a nenhuma religião. Deus, a divindade, que nome se queira dar. Então, o que a gente vive hoje é a exata transição de um mundo regido pela mente concreta e pela emoção, que é o mundo do passado, para o mundo das ideias. Então não acontece mais aquele negocinho de o gênio, aquele que é considerado diferente, fala assim: eu tive uma ideia, e inventa uma coisa, inventa lâmpada, inventa não sei o que e tal. Isso não existe mais. Gênios somos todos que estamos existindo. Nós estamos, nesse momento, entrando no mundo das ideias. E essa que é a transição, o mundo das ideias, a intuição mesclando-se com a mente concreta, ela cria a razão, a lógica intuitiva, que seria um atributo feminino. Em a lógica, passando a ser uma lógica intuitiva, a razão intuitiva, a percepção da mecânica do dia a dia muda. Em a razão, em o conhecimento, em a lógica, se mesclando com a intuição e adquirindo um novo perfil, ela automaticamente muda a emoção. Ao invés de eu ter uma emoção como era no passado, que regia a humanidade de uma forma grotesca, né, e induzida, hoje essa emoção ela passa a ter lógica, porque a lógica vira intuição e a lógica intuitiva então se mescla com a emoção e eu passo a ter uma emoção razoável. Então ninguém mais vai dizer assim: eu agi por instinto, eu agi baseado na emoção, né? Isso é o ser humano sendo comandado pelos seus próprios, pelas criaturas que ele pariu, né? Isso não se aplica mais. Então, em síntese, essa sensação, em função do que você acabou de dizer, essa sensação, então, é em decorrência dessa mudança. Não, então, e é física, é real. Ela é física, mas, ao mesmo tempo, essa impressão que nós temos é uma impressão falseada em função dessa transição do abstrato se concretizando, vamos dizer, que a gente não consegue entender isso ainda e a gente confunde com outra coisa. E se alguém perguntar assim pra gente: tá, mas qual é a prova que você me dá que nós estamos no futuro, que nós estamos em um novo ciclo, assim, em uma nova realidade, né, onde tudo é novo? E novo, veja bem, grego, novo não de diferente do antigo, o novo é novo, né? Então, o que prova nós temos que nós estamos no novo hoje, uma nova humanidade, uma nova forma de sentir? Muito simples. O tempo não parece que está passando mais rápido para você? Parece. Para você, para mim e para todos. Significa o quê? É a primeira percepção visível da necessidade de readequação humana
ao novo. E vem mais. E vem mais. O que é o mais que vem? Consciência, vem riqueza, vem saúde, vem longevidade, vem uma nova espécie humana. Tá, o tempo, Jorge, ele vai mudar. Bom, já estou pleiteando uma mudança mais profunda ainda, se nós estamos começando uma outra. Mas o tempo no futuro, ele vai ser diferente ou não? Nós já vamos ter outra noção do tempo no futuro? Sim, muda completamente, porque o conceito de tempo humano do passado, que era aquele assim, não, eu vou fazer isso às 4 horas, amanhã isso, o dia tal. Né? A gente vai conversar sobre essa questão dos calendários, como é que isso é uma maia, né? É uma ilusão, né? Uma ilusão. Então, essa percepção que eu tinha da serialização das coisas era uma limitante do próprio ser humano. Não, eu não posso criar alguma coisa a não ser que eu trabalhe para isso. Eu não posso fazer alguma coisa porque há uma restrição física para que isso aconteça. Nós entramos em um novo ciclo agora, em um momento do que a gente poderia chamar de super-homens, super seres humanos, resolvidos, saudáveis, alegres. Como é que a gente... Isso aí os livros dizem, todo mundo diz, você já disse, eu já falei em palestras, isso aqui, como é que a gente pode convencer as pessoas de que elas têm esse potencial? Eis a dificuldade. Não se pode, né? Não, porque assim... por que você é diferente de mim? Porque você tem em você, por exemplo, não é, toda a gênese grega para se resolver. Você tem todo um país, tudo que eles fizeram de errado, ou de certo, não precisa. Tudo que eles fizeram de errado e que tem que ser resolvido, está em você para se resolver. Qual é que é a fórmula para que você perceba o novo? Ou como o novo vai agir em você? Somente você sabe. O que a gente pode fazer para quem está nos ouvindo é conversar e dar alguns argumentos, né, logicamente aceitáveis, do ponto de vista de emoção, emocionalmente aceitáveis, intuitivamente aceitáveis, para que essa pessoa que está nos ouvindo se ligue a essa realidade. Em alguma coisinha ela vai pegar, algum pontinho. Se ligue a essa realidade, não é? E aí então essa realidade cria em cada um a sua própria fórmula alquímica. Lembra que tinha então os 4 elementos, não é? Que é a terra, a água, o fogo e o ar, mas o éter, que é o quinto, que é o entorno desses, né? Mas para a alquimia tinha mais 3, sal, enxofre e mercúrio. O que é o sal, enxofre e mercúrio? Corpo, alma e espírito do próprio alquimista. Então a gente fornece os 5 elementos. Agora o processo alquímico acontece em cada um que está nos assistindo. Nós não temos como interferir. Tomara que cada um tenha. E no momento em que a gente quer interferir nos outros, a gente cai no conceito de religião, onde diz assim, não, fica descansado que eu sou o teu intermediário para Deus. Paga aí um pouco, para mim uma módica quantia, e eu garanto que eu levo o teu pedido muito bem escrito com envelope, tal, colorido, entrego nas mãos de Deus e Ele vai te atender. Isso é estrutura de religião. Tem razão. Né? E a gente continua criando a dependência continua que nós não criando, queremos. E não existe a divindade antropomorfizada, a divindade integral está dentro de cada um de nós esperando ser liberta. Cada um de nós no dia a dia comete crime de lesa divindade e lesa evolução. Por quê? Porque impede que a divindade em cada um se exteriorize. Cada um constrói o seu próprio mundo para que o seu permaneça ignorado, ou para que o meu permaneça ignorado, conforme disse a própria divindade. Então eu digo, não, eu não consigo descer dessa rampa aqui. Eu estabeleço o meu limite. Aí pronto, você não desce não, mesmo. A não ser que venha alguém me pegue pela mão e me cobre para fazer isso. Né? E aí então a gente fica naquela de depender de todos, desejar depender de todos. Por quê? Porque o desconhecido, o novo, ele é tão fantasticamente maravilhoso que ele acaba com um prazer humano que é comum a todos. Qual é o prazer humano comum a todos? O prazer de sofrer. É verdade. Claro. Por incrível todo que mundo pareça, adora sofrer. E sabe por quê? Não é culpa nossa. Quando nós erramos, não é culpa nossa. É que os erros e os sofrimentos criados pela própria humanidade, eles são seres vivos, presentes, vitalizados hoje, no dia a dia, exatamente, e eles em nós, através de nós, eles precisam reproduzir o fato para sobreviverem. Então as pessoas sentem medo, alimentando os medos criados por seus antepassados. Em um ser humano deixando de sentir medo, ele liberta a si mesmo, liberta todos os seus antepassados, reescreve uma fatia do passado humano, automaticamente substitui o passado humano e o presente humano por uma fatia de futuro só. Então o processo alquímico, ele é absolutamente simples. Era como era na questão da alquimia, né? Você tem lá o lápis filosoforum, a suma matéria, a pedra filosofal, a fórmula da alquimia, todo mundo conhecia.
né? Era pegar o enxofre, pegar o mercúrio, né? Era pegar o calor quente, o calor frio, fazer todo o processo com o sal, não sei o que e tal, determinado dia da lua, você vai e faz isso 3 vezes. Então, a forma que a gente podia ver aqui dá para qualquer um. Quando que o alquimista conseguia a pedra filosofal? É quando ele de tanto repetir o processo alquímico, de tanto tentar entender essa alguma coisa, ele era a própria alguma coisa, ele era o próprio metal sendo transformado. No momento em que ele adquire tal identidade com o metal, com o objeto de estudo, que ele passa a ser aquilo, a transmutação alquímica aconteceu primeiro nele. Ele vira ouro. Aí, em ele virando ouro, ele adquire o poder de criar o ouro físico. Tanto é que, por exemplo, assim, lá lá Santiago de Compostela, lá na Espanha, né? Espanha. Então existia a Ordem da Calatrava, que era um braço dos Templários, só que ligado aos mouros, não é? Então era o braço alquímico dos Templários. Lá eles fabricavam ouro de verdade. Tanto é que por isso que a Espanha teve aquele apogeu gigantesco, aquela coisa toda, nessa época, porque eles fabricavam ouro, prata, fabricavam o que queriam lá. Mas por quê? Porque era um conjunto de iniciados, né, trabalhando, já resolvidos, produzindo ouro físico a trabalho da lei. Hoje você está falando, nós estamos falando aqui de alquimia, mas o que me veio aqui enquanto você estava falando, hoje se fala para a gente trabalhar alquimia interior, né? E o que você acabou de dizer ficou tão mistificado, ou seja, ficou tão distante a parte alquímica que existiu, que eu sei que existiu, né? Os alquimistas, você falou, transformavam, que isso para a humanidade atual, para a grande maioria da humanidade atual, chega a ser mítico realmente. É como se fosse um mito. Realmente não existiu isso. Mas a melhor forma, Grego, que os que dominam o gênero humano encontraram para aprisionar a humanidade é transformar verdades em mitos. Com certeza. Então eles pegam a questão da alquimista, isso é lenda, isso é mito, isso não existe. Existe, existe. Né? E a alquimia interior, que se faz no dia a dia, que se faz no se identificar com o conhecimento, que se faz no trabalhar a favor da lei, que se faz no melhorar a si mesmo de maneira independente, libertar a divindade em cada um, isso é alquimia pura, absoluta e mais. Uma alquimia feita em um nível que jamais Cornélio Agripa pensou, que jamais Paracelso pensou. Por quê? Porque a alquimia já feita com os valores do novo ciclo. E eles trabalharam, todas as horas trabalharam por milênios e milênios, centenas de milhares de anos, para isso que acontece agora. Então, um processo alquímico em um ser humano hoje, ele tem tal resultado para a lei, para a evolução humana, para a evolução divina, como teria um processo alquímico e evolução de toda uma raça antes. Porque todo o trabalho foi feito pela humanidade para que esses seres humanos existissem agora. Então, qualquer um de nós, qualquer ser humano existente hoje, ele tem em si o que de melhor foi produzido por todo o gênero humano. Agora a gente pensa assim, mas tem aquele que sofre. O que sofre, ele está em um trabalho de resgate kármico dos seus antepassados e do ramo racial que ele escolheu. A gente tem que entender o seguinte, nós estamos nessa vida a trabalho, não é vida de lazer, não é férias, é a trabalho. A trabalho de quem? Por nós mesmos, próprio. Claro. Nós temos que evoluir. Evoluímos a trabalho do ramo familiar que nós escolhemos, da família. Então, o sobrenome é uma carga a ser resolvida. Sim. Resolveu o sobrenome, você trabalha pelo país onde você nasceu. Cidade, resolveu o estado, país onde você nasceu, você trabalha pelo gênero humano. Então, é viagem de trabalho, é vida de trabalho com um esplendor como jamais existiu. Mas veja só, podemos chamar assim que somos poucos. Então, hoje somos 6 bilhões e meio de habitantes, poucas pessoas pensam como nós. Poucas dentro do universo matematicamente, né, vamos dizer assim. Você acha que isso é possível se transformar? Ou esses poucos que pensam dessa forma e trabalham assim, estão fazendo o trabalho dos demais antes da gente entrar nos calendários propriamente ditos? Não, Grego, não são poucos, eu penso. A gente não pode trabalhar pelos outros. Só que assim, a gente pensa assim, então, por exemplo, eu estudo ou tento entender alguma coisa já há muitos anos. Você só com a questão de ufologia, você lida há 40 e poucos anos, não é? Então você veja que os caminhos que a vida escolhe para cada um são os caminhos que a lei precisa para cada um. Então a gente tem uma pessoa que não liga para nada, nunca estudou, um dia vai e estuda ou lê uma página de um livro ou conversa com alguém, ouve uma frase e resolve em si alguma coisa
que é a própria razão da existência dela. Exatamente. Temos um então, monte de exemplos. O volume de trabalho, né, e o que há para ser feito em cada um é completamente diferente. O que há que ser feito, isso há que ser feito, é a iniciação do gênero humano. E iniciar o gênero humano implica iniciar o gênero humano presente e passado, para que seja visível o gênero humano do futuro que já está em nós. Pô, vamos lá, né? Estamos começando. O que você tem na mãozinha tranquilo. aí? Estão mostrando a nossa câmera aqui, está dizendo alguma coisa. Vamos lá, ô Jorge, calendário. Tá. O começo do nosso programa, eu falei que eu não fazia ideia e tinha certeza que nós não estamos no dia 3 de janeiro de 2007. Sim. Qual é o primeiro calendário que você conhece? Qual é a origem dos calendários? E por que essa confusão que nós estamos hoje? E em função dessa confusão toda, que nós temos mais meia hora, graças a Deus, para falar sobre isso. Graças ao nosso Deus interno. Aos nossos amigos lá. Bom, em função disso, a gente se confunde uma série de coisas. Profecias, vamos chamar de profecias, que foram feitas, não batem, né? Não batem no tempo, por causa exatamente disso. Porque se alguém viu uma visão do tempo diferente da nossa, então pode dizer... E eu quero, depois não me deixe esquecer, se eu esquecer, você já fala no meio, uma grande questão dos esotéricos, dos exotéricos e tudo, eles falam, porque todo mundo já acabou o mundo um monte de vezes, e nós estamos aqui no programa de TV, estamos vivos, não acabou o mundo, e o próximo fim do mundo, segundo aqueles mais medrosos, os tragedistas, os catastróficos, seria no final do calendário maia, em 2012. Mas vamos começar do começo. 21 de dezembro de 2012. Não se empolga não, vamos para o começo aqui. Vamos falar dos calendários então. Tá. Bom, primeiro assim, toda a cultura ocidental, né, ela se assenta na cultura romana, né, com relação a calendários, né, o Ocidente, né, já vamos chegar. Então, por exemplo, mas você já veio para frente, você já veio para Roma. Roma é... Não, só para chegar aqui e depois aí comparar com o que... comparar, né, o que é o calendário atual com os calendários mais antigos, maias, astecas, né, egípcios, e com o calendário dos Vedas, esse tipo de coisa assim. Né? Nós estamos tendo problema com contra-regra aqui. Então, por exemplo, os dias da semana, né? Então, só para a gente analisar essa questão calendária, né? De onde é que vem os dias da semana, né? Dos planetas, né? Então, os babilônios, né? Na Babilônia, eles, os planetas que eles observavam a olho nu, né? Eles criaram os dias da semana. Sim. Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. E ainda hoje permanecem esses mesmos. Perfeitamente. Né? Os 7. Então aí depois os romanos pegaram os septimanas, 7 manhãs, e em 321, aí com Constantino, né? E criaram o conceito de semana. Então hoje a gente fala assim, não, eu renego os pagãos, né? Porque eu sou católico, eu sou muçulmano, eu sou judeu, ou eu sou hindu, Então eu digo assim, não, eu me escudo em uma religião, né? E digo, não, eu renego todo o conhecimento, porque o conhecimento que conheço no Ocidente, tá, mas é o seguinte, até os dias da semana, né, provém de um conhecimento, né, de um calendário babilônico, que por sua vez descendeu de um egípcio, que por sua vez descendeu de um Atlante. Então, como que o teu dia a dia faz parte, né, esse conhecimento, está embutido nesse conhecimento, e você renega? Então, aí com a questão do calendário. Então, partir... Peraí, você falou calendário Atlante e já me interessou. Toda a origem do calendário, ela é Eu faço parte, inclusive, de comunidades da internet, de comunidades grandes, onde a gente abate. Então, a maioria das pessoas, jovens até uma faixa de uns 30 e poucos anos, contestam, diz que isso aí é tudo lenda, tudo mito, que não existiu Atlântida, isso aqui é problema deles, não importa. Mas você me falou, considerando que Atlantis foi um dos povos dos quais nós somos remanescentes e muita coisa, fala, sem perder a sua sequência, eu quero saber do calendário Atlântico, seria o mais antigo ou não? Não. Não seria o mais antigo? É porque o calendário mais antigo, ele existiria antes da Terra mudar o seu eixo em 23 graus, né? Que seria na transição da Lemúria para o Atlântico. Então eu tinha uma contagem de tempo completamente diferenciada. Sim.
baseada... Claro, 23 graus e meio faz muita diferença. Faz, e isso aconteceu no primeiro afundamento da Atlântida, que foi mais ou menos 1.600.000 anos atrás. Sim. Aí teve o segundo afundamento da Atlântida, e o terceiro, que aconteceu mais ou menos 10.000 anos atrás, que é onde vem o mito do dilúvio, né? Sim. Em todas as teogonias, todas as tradições, Tá. né? E é onde então houve o êxodo do Atlante para todos os continentes, e onde restaram os livros ditos sagrados, né, como o Popol Vuh, que ele narra exatamente como foi o último dia de existência da última ilha da Atlântida, que foi Poseidones, né, onde Platão narra, porque Platão pegou esse conhecimento do Egito, né? Então, a partir dali, esse conhecimento ele foi separado, e aí, então, sim, os astecas tinham um calendário que, em precisão, só foi achado um igual, ou se chegou a tal precisão em 1970 e poucos. É verdade. Né? Os maias tinham um calendário, né, tão preciso, né, que só se conseguiu chegar agora, né, há pouco tempo também. E os maias ainda tinham dois calendários. Tinha um calendário lunar, que eram 13 meses de 20 dias, um calendário lunar que eram 13 meses de 20 dias, né? E um calendário solar de 365 dias. E os maias é muito interessante porque eles não tinham nome de meses, eles tinham nome de dias. Só que os maias só contavam até 19, né? Então o número 0 em maia é como se fosse um olho, né? Isso. Número 1, 1 ponto, 2, 2 pontos, 3, 6 pontos, 4, 4 pontos, 5, 1 barra, 6, 1 barra e 1 ponto, 7, 1 barra e 1 ponto, tal, 15, 3 barras, 19, 3 barras, 4 pontos, Sim. 20 não tem, começa de novo. Não tem, exato. E o calendário solar maia, ele tem 365 dias, mas tem uma coisa muito interessante com relação ao calendário dos maias, é que o calendário maia, ele começa em 3114 a.C. Como que você tem esse dado? 3.114, o calendário maia começa... O ano 1 do calendário maia é 3.114 a.C. Tá, 3.114 a.C. Isso, E ele termina, veja só, a era maia, e isso que apavora todos os místicos, né? Sim. Que ele começa em 3.114 e termina em 21 de dezembro de 2012. Na noite de 21 para 22 de dezembro de 2012. Tá, o que isso significa, na sua opinião? Não, nem é a minha opinião, vamos esclarecer para vamos esclarecer, ótimo. Aqui, né? Beleza. Exato. Pronto. Então, calendário maia, ele coloca esse período. Só que é o seguinte, vejam só como uma coisa incongruente, né? Porque os maias, então, se você pegar 3.114 a 2012, tem 5.000 e poucos anos, né? Só que os maias, eles existem há dezenas de milhares de anos, existiram por dezenas de milhares de anos, não é? E os descendentes ainda existem, né? Assim como os astecas. Só que o calendário maia, que daí os maias tinham dois calendários, um calendário que era das festividades, né, que era o de 365 dias, e um calendário sacerdotal que era o de 13 vezes 20 dias. Sim, né? as luas, né? As luas, exatamente. Só que o calendário maia, ele tem relatos de coisas de 200 milhões de anos. Só que o que eles contam de 314 a 2012 é uma era. Uma era. Não é o tempo, Sim. Não é o mundo, não é a humanidade. E veja como é interessante, porque o calendário maia, então ele tem eventos de 200 milhões de anos. 200 milhões de anos coincide com o que diz a Gupta Vidya. A Gupta Vidya é a ciência das idades, a tradição, a ciência da tradição, a ciência da sabedoria. Então ela coloca com 200 milhões de anos, e aí, assim, os adeptos do darwinismo vão morrer em ouvir isso, né? Claro, mas tudo bem, paciência. Faz parte, paciência, né? Tem a dar, mas faz parte. Então 200 milhões de anos é quando começou a gênese da raça bórea, né? A primeira raça a habitar, o que seria a raça adâmica, né? O Adão e a Eva da Bíblia, né? Catolicismo. É a raça adâmica, e a raça adâmica, ela inicia por volta de 200 milhões de anos, e é a raça bórea, né? E existiu na calota norte da Terra. Aí essa raça evolui, aí por volta de 130 milhões de anos inicia o segundo ciclo humano, que é a raça hiperbórea. Sim. Né? E esse segundo ciclo humano, ele acontece até por volta aí de 30, 40 milhões de anos, onde inicia a raça lemuriana, onde a raça começa a tomar densidade, e os primeiros lemurianos é o que nas lendas hoje se refere como os cíclopes. Na evolução da raça lemuriana, ela chega ao que se conhece hoje como a raça humana, só que seria o negro, só que não o negro como a gente conhece hoje,
o negro com cor de bronze claro, um bronze polido. Tá. Esse é o lemuriano, não é? Aí, essa raça lemuriana, ela evolui, né? Ela vai evoluindo para o que seria o vermelho, o Atlante. Então, e isso também é uma coisa muito importante para a gente falar agora, essa questão da... Como é que fala quando uma raça não gosta da outra? Como é que é? Racismo. Racismo. Que é uma... Assim, essas palavras assim, idiotas, essas palavras Põe o e-mail do Jorge aí essas palavras, assim, no crédito aí, deixa aí um pouquinho. Essas palavras do ciclo passado eu nem tenho mais no meu vocabulário. Então essa palavra que dizem essa questão da briga contra a raça, ela é baseada em uma ignorância tão grande. Mas não é ignorância no sentido do dia a dia, é ignorância de ignorar, porque desconhece ou renega o fato que antes, milhões de anos antes que o primeiro branco tivesse aparecido, milhões de anos antes que o primeiro vermelho tivesse aparecido, a raça lemuriana, o negro, era o senhor absoluto da Terra, do planeta Terra. Você falou isso para nós no programa aqui. Depois disso, muito tempo, é que foi aparecer a raça Atlante, o vermelho, né, o índio. E aí fala assim, mas o índio, aí o cara imagina o índio, aquele cara de chinelo de dedo, bêbado na beira da estrada e tal. Essa é a parte do índio que está resgatando o que é necessário. Agora, o Atlante, a civilização Atlante, e respeito à questão da pergunta, questão da Atlântida, a civilização Atlante existiu no seu apogeu tecnológico, onde uma pálida imagem são as pirâmides, o templo lá no Camboja de Angkor, sim, a Teotihuacan, Chichen Itza, Machu Picchu. Uma pálida imagem do que foi a cultura, a tecnologia Atlante, né? E isso aí existiu por 200 mil anos. Tá? Depois disso, na quinta sub-raça Atlante, então, houve uma migração para a meseta do Pamir e começou-se a mesclar, a produzir o que seria a raça aio-semita, que depois então se expandiu pelo Oriente, pelo Oriente Médio, veio para a Europa, veio para a Península Ibérica e se projeta para o Brasil. Para fazer o quê? Para fazer aqui a miscigenação do Atlântico que já existia aqui, que é o índio, sim, do ário-semita, o europeu que veio da Península Ibérica para cá, e do lemuriano, que é o negro que veio da África para cá. Essa mistura, essa miscigenação criou toda a condição para que o novo se manifeste. Então, essa questão do calendário maia, que deriva do conhecimento Atlante, e o calendário Atlante era um calendário lunar, e também havia o calendário lunar e solar, como existia na questão dos maias. Isso existe há centenas e centenas de milhares de anos. Então o que vai acontecer? Parte desse conhecimento depois então derivou para os babilônicos, né, para os gregos, coisa assim, para daí depois isso então gerar o que seria o conhecimento romano, que é o que norteia a civilização ocidental. Que tá errado, né? Nós estamos num tempo errado. Aí, aquela pergunta que você fez agora há pouco, que dia é hoje? Vamos considerar o nascimento de Jesus Cristo, Joshua Ben Pandir, né? Que não nasceu em 25 de dezembro. 25 de dezembro era o Solis Natalis Invictus, que era uma festa pagã. Perfeito. Né? Que era o solstício de inverno, que antes era o primeiro dia do ano. Né? Mas mesmo se a gente tomar como ele tendo nascido, né, o calendário sendo contado a partir do ano zero, que é o nascimento dele, e ele existiu realmente, isso é uma verdade, a gente pode um dia conversar a respeito. Então, mesmo a gente tomando como referência o nascimento dele, mesmo assim, ainda se diz que ele foi perseguido por Herodes, né? Só que Herodes existiu em -3. Exatamente. Não bate o... Então não é 0. Exato. Se você pegar o calendário chinês, eles dizem que Jesus nasceu em 5 DC, 5 depois de Cristo, porque foi o período em que aconteceu, né, um evento astrológico que coincidiria com a estrela de Belém. Perfeitamente. Que também não tem nada a ver, porque a estrela de Belém é simbólica, né? E aí tem a ver sim com a questão dos 3 reis magos, que vieram do país de Prestes João, que na verdade é Agar de Shambhala, né? E aí tem lá Betsareia, Miliquior e Gataspa, que são o rei do mundo e as colunas, que vieram trazer ouro e incenso. Então tem toda uma verdade cósmica, né, por trás disso, mas que questiona a questão da cronologia. Sim. Né? Então, assim, aí chegando na questão do hoje, né? Então, Roma tinha o calendário de Juliano, Rômulo. Né? Não, antes do primeiro calendário de Rômulo, né? Tá. Quando Roma foi criada, isso em 755 a.C., alguma coisa assim, não me lembro exatamente, né? Então tinha o primeiro calendário, que era dito como calendário divino, só que era 10 meses de 30 dias. E o resto era inverno. O primeiro mês chamava Martius, né? Que é em homenagem a Marte, né? Isso. E aí, então, o ano ia de março a dezembro. Por isso que tem o nome dezembro, porque é 10.
Por isso tem o nome novembro, porque é 9. Setembro, 7, é 7, né? Outubro é 8, né? Julho e agosto não tem nada a ver, mas é porque daí na época que foi criado o calendário, depois, o calendário juliano, para o Júlio César, ele quis homenagear 2 Césares, e aí o Júlio e César Augusto. Isso. Como eram 2 Césares, então um não podia ficar com menos dia que o outro, botaram 2 dias de 30 e botaram 2 dias de 31. Exatamente. Né? Mas não tem nada a ver. Então o primeiro calendário, o calendário de Rômulo, então era 10 dias de 30 e o resto era inverno, não é? Aí depois se criou, bom, primeiro assim, o próprio termo calendário era o primeiro dia do mês dos romanos, que é o calenda, né? Isso. E o calenda, ele era o primeiro dia do mês, que era o mês em que se cobravam os impostos e os juros. Eu pesquisei sobre isso. Então é uma praga que isso vem desde lá, né? Então o calendário vem daí. Aí então, ele tinha esses 10 meses de 30. Depois, em 46 a.C., veio o calendário juliano. Como começou Roma a se expandir para o Oriente, para outros países, e cada país tinha seu calendário, né? Então aí o Júlio César disse, não, vamos pegar um calendário único. Ele pegou um calendário babilônico, né? Fez uma adaptação e criou o calendário juliano, né? Mas ainda assim o ano começava em 1º de março, solstício de inverno para eles. Sim. Né? De inverno não. De verão lá, verão, de inverno aqui, o solstício, que seria o 1º de março. Né? Por isso que o calendário antes começava em março até dezembro. Aí, no calendário juliano, se agregou mais 2 meses, né? Januário e fevereiro, depois virou janeiro e fevereiro. E tanto é que fevereiro seria o último mês do ano antes de começar o solstício. Perfeitamente. Então, vem de Febros, que é um deus da cultura oriental, que é o deus da morte e do renascimento, da recriação. Então, como acabou o ciclo, o último mês é Febros, deus da morte. Que seria o nosso dezembro hoje, né? Não, é fevereiro. Não, sim, era o fevereiro, mas seria o nosso dezembro, porque o ano começava em março. Começava em março, ele de março a dezembro, né? Aí então se criou, se colocou mais 2 meses e ficou então esses meses de 30 e 31 dias, mas ainda assim era imperfeito. E esse calendário juliano, ele permaneceu de 46 a.C. até 24 de fevereiro de 1582, que é o dia que foi instaurado por decreto o calendário gregoriano. Aí se fez as correções de ano bissexto, essas coisas assim, e permanece até hoje. Então, hoje, assim, só que daí, no calendário gregoriano, ele diz assim, não, o ano não começa mais no solstício, ele vai começar em 1º de janeiro. Exato. Então, hoje, a gente, além de usar um calendário, né, que deriva do conhecimento oriental, né, e não teria nada a ver com o conhecimento ocidental, ele está completamente às avessas, porque começa em 1º de janeiro, quando devia começar, o ano começar em 1º de março. Agora eu tenho certeza que eu estou captando a pergunta de alguém lá do outro lado da telinha. Em se considerando o que nós estamos falando agora, o que você acabou de dizer, então, como é que eu posso considerar o calendário maia? Não vai ser, então, 21 de dezembro de 2012, segundo o calendário maia, não vai ser 21 de dezembro de 2012. Não, Como é que vai ser isso, então? Não, segundo o calendário maia, hoje estaria em 2010, porque se é 4 anos de erro... Exato, isso que eu estou falando. Exato. Se considerar a questão da China, então hoje a gente já estaria em 2011, já seria ano que vem. Seria o ano que vem, de acordo com o calendário maia. Mas como ainda há erro no calendário gregoriano, a gente não sabe quando vai ser 2012. Isso é essa a questão. Não se sabe. Mas mesmo assim, mesmo que 2012 fosse daqui a 6 anos, grego, a gente tem que ver o seguinte, então... O que os maias fizeram foi nomear uma yuga. Yuga, em sânscrito, é uma idade. Sim. Né? Só que assim, veja que uma coisa muito interessante. Então, Krishna nasceu por volta de 3.500 a.C., né? Jesus Krishna, né? E é muito interessante porque ele teve 7 irmãos antes, Krishna, né? E o pai e a mãe dele foram aprisionados e Krishna era de alta estirpe hindu, né? Sim. Era um príncipe. E aí então o tio deles tomou o trono e havia uma profecia que um sobrinho dele, da gênese dele, que fosse o 8º, o destronaria. Então ele mandou prender o pai e a mãe de Krishna e todos os irmãos de Krishna que nasciam, ele pegava logo que nascia e mandava matar. Parecido com a história de Herodes. Sim. E o nome é Jesus Krishna, Jesus Cristo, né? Só que o Cristo vem do Crestos grego, que é iluminado, e vem também do sânscrito Acta, que é o iluminado. Né, de onde vem lá a questão do mito do presépio, que Jesus está ao lado e tem uma vaca no presépio, mas a vaca é vaca, né, que é o verbo solar em sânscrito, né?
Então, os 7 irmãos de Krishna são mortos e ele consegue escapar e ele vira o 8º avatar de Vishnu e transforma o mundo lá para a região lá do Oriente, né? Então, Krishna nasceu em 3.500 e poucos e dá-se a morte dele por volta de 3.100, alguma coisa. Alguns dizem 3.147, outros 3.247, mas mais ou menos na época em que começa o ano zero do calendário maia. Um evento de um lado do mundo, outro evento do outro lado do mundo. Então, quando é que é o zero do calendário maia? Isso pois que eu quero saber. Então, e quando Krishna morre, disse que terminou uma yuga e começa uma yuga de dureza. Sim. E os maias começam a contar essa yuga, não é? Como uma yuga que terminaria em 2012, começando uma nova idade para a humanidade. Então, não é que vai acabar o mundo. Não, claro que não vai acabar o mundo. Não é questão disso. O que vai acontecer é que isso que a gente tem conversado é que o novo passa a ser perceptível. E daí, então, aquela questão, a gente está conversando do tempo, né? E a questão dessa cronologia. O porquê que o calendário foi instituído? Né? O porquê que o calendário é hoje colocado e se diz assim, não, nós estamos no ano 2007. Mas se pegar o calendário dos muçulmanos, começa em 622 depois de Cristo. E aí você pega se pegar o calendário dos judeus, começa em 3.500 e pouco antes de Cristo. Exato. Não é? Mas se você pegar toda a existência da Atlântida, 1.800.000 anos, pega a existência da Lemúria, 10 milhões de anos, e você fala assim, não, hoje nós estamos no ano 10.347.007. Daí você vai pensar assim, mas peraí, se eu nasci no Brasil em 1500 e hoje é 2007, então em 500 anos, eu estou na oitava geração de brasileiros. Então, opa, 8ª geração, então a vida é isso, a vida é aquilo e tal. Então eu vejo a vida de uma maneira completamente diferente. Se eu imagino que daí não é 500 anos de Brasil, mas o Brasil já tem algumas centenas de milhares de anos preparado para isso, assim, opa, então eu faço parte de um processo de centenas de milhares de anos. Se eu pego toda a gênese humana e falo assim, opa, mas eu faço parte de um processo de milhões de anos. Então, o que são 70 anos que é a minha existência, ou 100 anos dentro de milhões de anos? Nada. Obrigatoriamente nos leva a uma mudança de abordagem da questão da cronologia e da nossa própria importância para ver que a coisa é sequencial e a nossa capacidade de geração, nossa capacidade de produção mental, física, vital, ela transcende qualquer coisa criada pela própria humanidade. Eu acho bonito, você sabe que eu coaduno das mesmas coisas que você fala e toda essa coisa, mas eu tenho a convicção que se não houver o que a gente chama, o que todo mundo conhece como milagre, ou algum tipo de alguma intervenção que nós sabemos a que tipo se refere. Se nós não tivermos isso, nós, por conta própria, nós não temos a mínima condição de despertar. Porque nós estamos tão presos a todas essas coisas. Você está falando de resgate do nosso passado. Nós estamos aqui para resgatar todos os nossos antepassados. Sim. Hoje nós estamos olhando isso aqui, as televisões, os órgãos de imprensa, e parece que nós nem estamos no 3º milênio. Que você olha de uma forma geral, ampla e restrita, você vê que a coisa está feia. Então, eu acho que nós vamos ter que ter alguma intervenção. Que tipo? Agora, pode dizer que eu estou viajando na maionese, que eu estou surtando, não importa. Tipo, Jesus existiu. Sei lá, existiu. Ele volta, eu digo que não volta. Não volta porque pode brigar comigo, pode fazer. Quem não voltou Krishna, não voltou Zoroastro, Orfeu, Osíris, Mitra, não voltou ninguém. Não teria que voltar Jesus. Mas para não ferir suscetibilidade. Eu sei que virá um novo. Sempre vem um novo. Aí a questão do... E aí é que eu quero para deixar você depois ir até o fim. Esse seria um fato relevante, que aí mexeria com a humanidade inteira, seja lá quem for, eles vão identificar. Vai aparecer, vai identificar. O filho da viúva para os maçons. Isto, não importa. Então, é um fato desse gênero que eu digo para você. Esse seria o que eu chamaria da transformação através do amor. Sim. Aparece um ser maravilhoso, um ser que radia amor, que radia tudo isso aí que os grandes avatares pregavam. E a outra opção que nós temos, na minha opinião, está falando de Eustáquio aqui, seria a dor. A dor o que é? A besteira, a inconsequência, um ataca o outro, eclode uma guerra mundial, somos todos 2/3 da população dizimados, não vale mais nada dinheiro, não vale absolutamente mais nada, e o que nós vamos viver depois? De solidariedade. Aí nós estaríamos começando um novo ciclo, uma nova era,
novos homens, mas através da dor, através da coisa. Então, eu deixo com você a palavra agora, a minha opinião que eu já expressei, e digo que uma mudança, a meu ver, no momento, só seria possível para atingir 6 bilhões e meio de consciências que estão aqui, né? Seria de uma dessas formas, ou através do amor, através da aparição de alguém reconhecidamente líder, seja lá do que chamarem, espiritual, carismático, seja o que for, ou então através da dor, que através da dizimação e traria solidariedade, e nós estaríamos transformando o mundo. Com a sua palavra, pode dar sequência agora. Então, com relação a essa vinda desses seres, né? Então tem o próprio simbolismo do Natal, né? Que passou agora na outra semana, né? Então tem lá a árvore de Natal. Já os celtas, eles enfeitavam os carvalhos, que era a árvore sagrada para os druidas, né? Com frutas pintadas de dourado. Porque, primeiro e se usa a questão da bola vermelha com a árvore, porque verde e vermelho é forrado Kundalini, as duas energias básicas que gera a própria matéria, né? E a bola vermelha na árvore, cada bola vermelha é um que veio. Krishna, Orfeu, Buda, Jesus, Maomé, Moisés, Lao Tse, Forri e outros tantos que não precisa a gente declinar agora, né? Só que agora, nesse final de ciclo, vem não uma bola da árvore, vem a estrela da árvore. A estrela, aquela que vai lá em cima da árvorezinha. Isso, exatamente. Então, agora é o evento dos eventos. É a vinda das vindas, é o Bichan dos avataras, é a semente de onde se originaram todos, né? Todas as profecias, todas as ordens que trabalharam para isso, a Bismaris Templários, a Ordem do Dragão de Ouro, a Ordem do Dragão Azul, Dragão Amarelo, né? Da Ordem da Calatrava, todas as ordens, todas as fraternidades que existem hoje no mundo atuando, todas as hierarquias em trabalho para a vinda de um ser, que é o que você disse que poderia acontecer agora. Quanto à questão... Eu não vou resistir, eu vou ter que perguntar, vou ter que interferir. Segundo as tradições... Não, tudo bem, eu só vou interferir e vou ficar quieto de novo, mas eu não podia deixar de fazer. Considerando que 2012 fecha o ciclo Maia, que seria uma era, como se diz, e que isso vai gerar algum tipo de transformação, como você disse, nada de fim de mundo, transformação. Já tá em agora, considerando que está na hora do novo avatar vir, a pergunta que fica é problema seu. Eu jogo o rojão mesmo. A pergunta que fica é a seguinte: ele viria dentro desse período de hoje, do dia de hoje, 3 de janeiro de 2007 até 21 de dezembro de 2012? Se você não quiser, não responde. Não, a pergunta feita, a resposta, então tá aí. Resposta falada, né? Então, só terminando o comentário com relação à tua colocação anterior, essa questão da alternativa B, do plano B, que é a guerra, né? Sim. De dizimar, isso é coisa do passado. Isso, assim, é Você tem certeza? Você acha isso? Que não temos condição de... Eu nem acho. Tá, ótimo. Deus te ouça. Não, ele ouve porque o meu Deus está em mim e o isso, teu Deus está em você. E o meu, é uma força de expressão. E o meu e o teu é o mesmo, assim como o Deus que está em cada quero um paz. é o mesmo que o meu. Não, é Pax Perene, P e Pax com X. Isso. P a X ainda, né? Essa questão de guerra, as coisas assim, isso sabe, é coisa assim de criança mal resolvida, que aí o poder econômico colocou em uma cadeira para manipular com a marionete e fica, sabe, uma coisa assim que nem vamos perder nosso tempo comentando desses seres que são seres completamente deslocados no gênero humano, não tem nada a ver, né? Agora, com relação à vinda desse ser para esse período, todas as tradições apontam para isso. Para esse período. O nome Brasil foi parido para isso. O Brasil foi parido para isso. A raça brasileira foi parida para isso. O mundo foi preparado para isso. Há centenas e milhares de anos há um trabalho sequencial, ininterrupto, dioturno, preparando o evento que toma lugar agora na humanidade. E esse evento se diz entre 2005 e para frente. E não é só 2012. Que se diz que o evento acontece em 2005. 2005. Sim. Esse evento, essa vinda dessa consciência, aí de 2005, 2012, que é um evento maia, está intercalado aqui, mas esse evento, ele acontece de 2005 a 3005, já com vistas ao novo ciclo humano. Sim, aí claro. Né? Tá. Então, isso já está em andamento, essa vinda, ela já está acontecida. Uma das razões dessa vinda é essa questão da percepção do tempo,
E uma outra coisa que é muito interessante a gente comentar nesse tempinho que está faltando, que é o seguinte, então veja que hoje a gente está em 3 de janeiro, né? No final do ano, você chegou para quem você gostar e falou assim, ó, feliz ano novo, muita saúde, muita felicidade, te desejo tudo de bom em 2007. Veja a limitante, aquela questão da limitação eletrônica, sim, você não consegue ver à frente. Exatamente. Eu te desejo tudo de bom em 2007. Em 2007. Se eu não te encontrar no final de 2007, 2008 vai ser ruim. Eu não vou te renovar os votos, né? E isso que é muito importante a gente tomar ciência é que o novo que está estabelecido hoje, ele tem aquele conceito que você levantou da questão da atemporalidade, tem aquilo que eu falei da questão da instantaneidade e tem essa questão do conceito de tempo, que é um corte da eternidade, e isso tudo ele gera um termo, sempre. Tá. O sempre é o que engloba o passado, é o que engloba o presente, é o que engloba o futuro, e mesmo o futuro que está por desenrolar, tudo ele está contido no sempre. Então, hoje, nós não podemos mais dizer feliz 2007, porque 2007 existe só no meu conceito. Hoje nós temos que dizer feliz sempre. Muito interessante. E por isso que o tema do nosso programa era tempo, né? E sempre. Tempo sempre. Exatamente. E para variar o nosso tempo, estamos em cima da pinta. Eu deixo para você, como sempre que você vem ao nosso programa. E sempre virei quando você me convidar. Isso já sabe, prazer, né? Já sabe. Sabe que isso é uma celebração, não é? Com certeza. E é todo um prazer receber e tenho certeza que o nosso amigo de casa também adora quando você vem. Jorge, sua mensagem final. Tá. Para esse sempre, então. Não vamos desejar para 2007, para o sempre. É uma coisa muito simples. Que eu desejo para vocês. Primeiro, agradecer que hoje vocês nos dedicaram 1 hora da vida para nos ouvir. E espero que tenha servido. Se 1 segundo dessa hora vocês aproveitaram, está ótimo. Mas tenham em mente o seguinte: retirem os conceitos, os limitantes eletrônicos que cada um de vocês tem e pensem não em termos de cronologia, não em termos de tempo, de calendário, porque isso é uma maia, é uma ilusão criada para nos colocar limitantes. Pensem em termos de sempre. Então, eu desejo para vocês todos que vocês sejam felizes sempre, que vocês tenham saúde sempre, longevidade sempre, consciência sempre. Em vocês tendo isso, todos nós seremos uma única coisa, conscientes e a divindade expandida em cada um de nós. Até sempre e muito obrigado. É isso aí. Gente, fica o nosso muito obrigado hoje. Exato. Jorge, foi um prazer tê-lo aqui. Grande prazer. Nós vamos já determinar o nosso próximo tema, né? Nós vamos ver, sempre uma surpresa para vocês. Nosso tema é sempre determinado dentro do conceito de sempre, a gente fala na hora. Não tenha dúvida. E aqui, gente, não vou nem dizer até a semana que vem, até sempre então. Um grande abraço e fiquem com Deus. Fiquem com Deus, seus deuses e obrigado.